Queridos, eu vou usar aqui o meu rascunho, senão eu vou me perder, porque eu preciso fazer algumas perguntas para vocês. Só que é o seguinte, vocês terão que responder todos juntos. Se alguém, porventura, titubear ou responder errado, eu vou voltar na pergunta inicial até que a gente consiga responder todas as perguntas rapidamente juntos, tá bom? Sem errar, até que eu possa chegar na última pergunta. São perguntas fáceis, então todo mundo vai poder responder. Estão preparados? Amém? Em que ano nós estamos? Qual o século que nós estamos? Qual o dia da semana? Em que ano nós estamos? Qual o século? Qual o dia da semana? Qual é a data de hoje? Qual a estação em que estamos? Vamos voltar lá no início, tá bom? A estação é a primavera. Deixa eu te dar uma cola, que aí você responde direitinho, não faz o pessoal voltar à primeira pergunta. Vamos lá. Até parece verão mesmo, porque o calor que está fazendo, misericórdia, né? Em que ano nós estamos? Qual o século? Qual o dia da semana? Qual é a data de hoje? Qual a estação em que estamos? Em que mês nós estamos? E agora, para responder rapidinho a última pergunta, qual é o tempo que nós estamos vivendo como igreja em relação à volta de Jesus? Tempo da graça. Oi? O fim dos tempos. Claro que nós podemos concordar que nós estamos vivendo, como igreja do Senhor, o tempo da graça. Estamos nos finais dos tempos, porque a gente ouve muito falar, né, por aí, os tempos estão se aproximando, Jesus está voltando, estamos nos finais dos tempos. E realmente é. Nós estamos nos finais dos tempos, nós estamos aqui precedendo a volta de Jesus, nós estamos preparando o caminho do Senhor. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Versículos 13 e 14. Porque nós podemos comprovar aqui que nós estamos nos finais dos tempos. Interessante que o título desse texto aqui, no capítulo 24 de Mateus, na minha Bíblia está o sinal do fim dos tempos. E lá no versículo 13 e 14 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. No versículo 14 está dizendo que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho. Em algumas versões está dizendo até os confins da terra. E aí a palavra confins da terra, por muito tempo eu pensei que confins da terra eram lugares distantes. Mas confins da terra significa o último lugar da terra a ser pregado. Então a Bíblia está dizendo que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, até o último lugar, né, em algumas versões, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Queridos, a verdade é que nunca se viu como hoje o evangelho ser pregado em tantas partes da terra e com tanta velocidade, com tanta rapidez. Quantos aqui têm um celular nas suas mãos, um tablet, acesso à internet? Se você tiver com ele ali, aproveita e coloca no silencioso, tá bom? Nós temos hoje acesso à internet através de um celular.
Através de um celular, nós podemos pregar o Evangelho para alguém que está lá no Japão. Nós podemos pregar o Evangelho para alguém que está lá no Oriente Médio. Nós podemos pregar o Evangelho para alguém que está lá no Hemisfério Norte, ou para alguém que está aqui do nosso lado, né, o nosso vizinho, sem sair de casa. A gente pode pregar o Evangelho. Nunca se viu em toda a história da igreja uma ferramenta que pudesse levar o Evangelho tão rapidamente. Queridos, o Evangelho está sendo pregado. Se você acompanha as notícias, né, na internet, na mídia, nós percebemos que os cristãos estão indo, não só através, né, da internet, mas também pessoalmente. Missionários estão dando a sua vida em lugares tão distantes, e o Evangelho está sendo pregado. Como a palavra de Deus diz que o Evangelho do Reino seria pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, então viria o fim. Nós podemos concordar que o fim está próximo, que a volta de Jesus está próximo, não é verdade? O Evangelho tem sido propagado, queridos. Às vezes nós ficamos, né, no nosso mundo, no nosso dia a dia, do nosso trabalho, da igreja local, e às vezes nós não percebemos o que está acontecendo ao nosso redor. Mas se você estiver antenado, né, nas redes aí missionárias, nós percebemos que cristãos estão indo por todo o mundo, e também a internet tem sido uma ferramenta de evangelismo a longa distância, de longo alcance. Até mesmo muçulmanos têm se convertido por conta de sonhos que têm tido com o Senhor Jesus. Você já deve ter escutado algum testemunho desses. Pessoas que têm sonhos com Jesus e se convertem ao Senhor Jesus, muçulmanos, que às vezes estão em países completamente fechados para o Evangelho. Então, queridos, nós estamos vivendo sim o tempo da volta de Jesus. Eu não sei quando vai ser, nenhum de nós pode dizer qual é o dia, qual é a hora, mas que a volta de Jesus cada vez mais se aproxima, é um fato, amém? Podemos concordar com isso. Também temos visto tantos cristãos que têm sido assassinados por conta do Evangelho. Eu creio que Deus está sacudindo a terra, está sacudindo o mundo. Você que acompanhou as notícias há pouco tempo, e ainda acontece, né? Mas há pouco tempo foi muito divulgado no Oriente Médio, nossos irmãos sendo decapitados, morrendo por conta da pregação do Evangelho. Irmãos nossos, pessoas, às vezes chefes de família, mulheres que deixaram, né, uma vida de conforto para servir ao Senhor nessas nações tão fechadas para o Evangelho, morrendo, o sangue dessas pessoas escorrendo na praia, a praia, né, a água da praia totalmente cheia de sangue. Nós acompanhamos essas notícias, nós sabemos que ainda, né, existem cristãos nessa situação. Nesse momento talvez podem ter pessoas sendo torturadas, assassinadas, degoladas. E o Senhor está sacudindo, querida, a terra. As nações estão sendo sacudidas para que possamos então buscar o Senhor Jesus. O Senhor está sacudindo os nossos corações. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 20. Nós vamos ver isso acontecendo, já era anunciado em Apocalipse capítulo 20, versículos 4 e 5. Que diz assim: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Vamos parar por aqui, não vou ler o versículo 5 não. Aqui o versículo 4 de Apocalipse 20 está falando justamente sobre esses irmãos nossos que hoje estão sendo decapitados por amor ao Evangelho, por amor a Jesus. Também nós temos irmãos que já foram decapitados, já morreram, né, lá atrás. Muitos outros irmãos que se tornaram mártires, que são pessoas realmente que nós olhamos e pensamos, meu Deus do céu, que fé
Que fé essa pessoa de manter viva a fé, mesmo em momento tão difícil de morte. Queridos, isso ainda tem acontecido nos dias atuais. E nós sabemos que o Senhor está sacudindo a terra. E nós precisamos entender que o tempo que nós estamos vivendo hoje como igreja é um tempo muito especial, é um tempo que antecede a volta do Senhor Jesus. Assim como João Batista, ele preparou o caminho do Senhor, ele aplainou o caminho, e nós lemos na Bíblia que fala, os vales seriam levantados, os montes seriam aplainados, os caminhos tortuosos seriam endireitados. João Batista preparou esse caminho para que o caminho do Senhor Jesus ficasse limpinho, quando Jesus viesse, pregasse, continuasse pregando o arrependimento e a salvação. João Batista fez isso. E hoje nós como igreja, qual é o tempo que nós vivemos hoje como igreja? Na história da igreja, nós estamos vivendo esse tempo, queridos, de preparar o caminho para a volta do Senhor Jesus, assim como João Batista. Amém? Se de repente você nunca pensou a esse respeito, se talvez você pensa que a sua vinda aqui na igreja, nessa igreja local, aqui na rua José Paz de Abreu, é só um momento de distração no culto de celebração, ou é um momento só que você vem aqui para receber e para sair daqui mais leve, mais em paz com você mesmo, eu quero te dizer nessa noite, vira para o seu irmão e fala para ele, fala com convicção, você é a igreja do Senhor Jesus. E você foi chamado para preparar o caminho de Jesus. Amém? Nós fomos preparados, nós fomos chamados para preparar o caminho do Senhor Jesus. Sabe, às vezes nós não compreendemos, porque vivemos, às vezes, tão atordoados, com o nosso mundo, com as nossas limitações, com os nossos desejos, com os nossos sonhos, egoístas, como o Elton falou aqui, Antes era tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim. Agora eu entendi que eu preciso separar o meu dízimo ao Senhor, a minha semeadura, que existe um universo além do nosso. Existe um universo muito maior do que a comunidade evangélica cristã aqui reunida neste lugar. Existe um universo que se chama a Igreja Universal do Reino de Deus. Não é a Igreja Universal, a denominação, É a Igreja Universal de Cristo. A igreja que se reúne aqui hoje, a igreja que se reúne em Jardim Esperança, a igreja que se reúne em São Pedro da Aldeia, a igreja que se reúne nesta hora lá na Austrália pela manhã, a igreja que está se reunindo lá no Japão. Existe uma igreja, a noiva de Cristo, chamada para preparar o caminho do Senhor. Nós precisamos de levantar os nossos olhos e enxergar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Qual o contexto que nós estamos inseridos? Eu não me sinto somente inserida nesse contexto aqui da igreja local. Eu me sinto inserida no contexto da igreja local, preparando o caminho à volta do Senhor Jesus como noiva de Cristo. E é isso que o Senhor quer nos mostrar nessa noite. É isso que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Sabe, queridos, mas às vezes nós temos assim uma grande dificuldade de entender isso, porque a gente pensa, poxa, mas como que eu posso preparar o caminho do Senhor? A gente pensa em João Batista, que foi caminhando no deserto e pregando o evangelho a tantas pessoas e batizando e se alimentando de forma tão diferente, como nós nos alimentamos. Nós vemos às vezes pessoas que estão nas nações. Hoje o pastor Ralph e a pastora Alisa estão lá na Europa, levando o evangelho da salvação. Mas como eu, que moro aqui em Cabo Frio, que moro aqui no Peró, que moro aqui em São Pedro, no Jardim Esperança, como eu posso preparar o caminho do Senhor? Às vezes nós não enxergamos que de uma forma muito simples, nós podemos ajudar a preparar o caminho do Senhor. Hoje eu dei um exemplo de manhã, o pastor Márcio não estava aqui, mas eu tomei a liberdade de falar isso. Hoje de manhã eu estava sentada bem ali atrás do pastor Márcio, e na hora do Sec News o pastor Márcio virou assim, a luz, pedindo para o pessoal apagar a luz.
E aquilo me chamou a atenção, porque geralmente quando eu venho aqui, eu vejo o pastor Márcio virando. E eu falei, isso pode dar um mau jeito na coluna, um torcicolo, de repente, né? Virando para apagar a luz. E aquilo, naquela hora, quando ele fez isso de manhã, eu pensei, gente, eu posso fazer isso. Os meus irmãos que estão aqui podem fazer isso, apagar a luz. Eu sei que o pessoal do acolhimento, né? Hoje foi a Fabiana que o fez agora à noite, né? E nós podemos fazer isso. Parece uma coisa simples. Poxa, mas eu estou preparando o caminho do Senhor, apagando uma luz? Sim. Você está ajudando no funcionamento de um culto de celebração? Você está preparando o caminho do Senhor. Você está ajudando o seu pastor aqui? Não tem que ficar. São tantas coisas, né? Tem anúncio para dar, tem isso para fazer. Poxa, ainda tem que virar para pedir para apagar a luz? Será que tem um voluntário que possa fazer isso todo culto? Olha, pastor Márcio, não precisa mais virar. Pode ter certeza que na hora do Sec News eu vou estar lá para apagar a luz. Olha, pastor Márcio, pode ter certeza que no Tadeu eu vou estar lá para apagar a luz, para acender a luz. Parecem coisas simples. Aqui essa água que a Fabiana colocou para mim. A gente que prega, a gente fica, né, com a boca seca. Uma água que ela vem e coloca aqui. Queridos, ela está ajudando a preparar o caminho do Senhor. Porque eu estou pregando aqui a mensagem de Jesus para você. E eu tenho certeza que você vai ser o multiplicador dessa palavra para preparar o caminho do Senhor lá na sua casa, lá na sua empresa, lá na sua escola, lá na faculdade, lá no grupo familiar, aqui nos cultos de celebração, numa visita. Então parece que não é, mas é. A Fabiana está preparando o caminho do Senhor. As pessoas que estão trabalhando lá no Ministério Infantil estão preparando o caminho do Senhor. Nós vemos hoje muitos ministros do Evangelho, pessoas que pregam para massa, para muitas pessoas. Milhares de pessoas se convertem através da palavra dessas pessoas, porque elas se converteram ainda na infância. Receberam uma palavra ainda quando estavam lá na salinha do Ministério Infantil. Alguém ministrou a palavra para elas. Alguém mentoreou essas pessoas, alguém ensinou. Os pais que ensinam seus filhos em casa estão preparando o caminho do Senhor. Queridos, nós não podemos pensar que preparar o caminho do Senhor é fazer algo extraordinário e esquecermos que os pequenos detalhes, as coisas mais simples que nós podemos exercer na casa do Senhor, que nós podemos exercer dentro da nossa família, nós estamos ajudando a preparar o caminho do Senhor. Nós estamos tirando os caminhos tortuosos. Quantas crianças às vezes chegam aqui no Ministério Infantil precisando de uma palavra? Ah, querido professor, ou aqueles que estão aqui nessa noite que ainda não são professores do Ministério Infantil, mas o Espírito Santo está gerando o desejo dentro de você. Querido, se ofereça, seja um voluntário na obra do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor pode te usar para preparar o caminho dele no coração de uma criança. E aquela criança um dia vai lembrar daquele momento que teve lá na salinha contigo, quando você ministrou a palavra. Ah, queridos, nós podemos fazer tantas coisas para Deus e termos a consciência de que estamos preparando a volta de Jesus. O caminho do Senhor não fala de grandes templos, de grandes prédios. Preparar o caminho do Senhor fala de corações, de pessoas, de vidas que estão sendo edificadas na sua igreja local. Ah, queridos, o poder da igreja local é enorme. O que seria de nós hoje, se não tivéssemos a igreja local? O que seria do Brasil, se não tivéssemos a igreja local? O que seria de Cabo Frio se não tivéssemos a igreja local funcionando, trabalhando no resgate, na salvação de vidas? O que seria de mim e de você? Ah, queridos, o poder da igreja local é maravilhoso. E nós às vezes ficamos com a nossa mentalidade tão fechada, achando que o mínimo que eu faço não é suficiente para preparar o caminho do Senhor, ou não é tão importante assim. Ah, eu marquei para vir aqui ornamentar a igreja e eu não apareço. Ah, não tem importância, não tem importância sim. Tudo que nós fazemos, nós estamos preparando o caminho do Senhor. Mas sabe, eu sei que é difícil.
Às vezes a gente entender isso e mudar nossa mentalidade. Porque é muito melhor para nós, seres humanos, chegar aqui no culto de celebração, encontrarmos tudo pronto, sentar e receber uma ministração da palavra. É muito melhor para nós, seres humanos, chegar aqui no louvor e sermos ministrados por Deus e receber. Não é verdade? Eu gosto muito de receber. Quantos aqui gostam de receber presentes? Façam assim, eu gosto. No dia do meu aniversário eu gosto de receber presente, fora das datas especiais eu gosto de receber presente, faz parte da nossa natureza humana. Eu não tenho vergonha de falar isso, gosto de receber presente. Eu gosto de receber, gosto de ser beneficiada, sem passar por cima dos outros, é claro. Mas gosto, todos nós gostamos. É algo que faz parte da natureza do homem, do ser humano, gostar de receber. Mas sabe que o Senhor nessa noite, queridos, quer nos transportar para um nível maior, para um lugar mais alto, em que nós vamos enxergar, com a nossa mentalidade aberta, de que é melhor dar que receber. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 20. Abre lá a sua Bíblia em Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, versículo 35. Enquanto você abre, deixa eu só fazer aqui uma observação. Essa palavra que eu estou ministrando hoje, nasceu mediante aquilo que o Espírito Santo está falando conosco como igreja. Amém? É claro que o Espírito Santo fala contigo no seu particular, no seu tempo a sós com Ele, mas existe uma palavra ministrada para nós como igreja. E no último Tadel integrado com o pastor Ralph, quantos estavam aqui a ouvir a ministração do pastor Ralph? Levante sua mão, só para eu dar uma olhada. Tem muitas pessoas que não escutaram, então acessa lá a página, o site da nossa igreja, www.comunidadeevangelicacristã.com, e acessa lá, Tadel, você vai procurar o Tadel integrado com o pastor Ralph, quando ele ministrou uma palavra a respeito do trabalho na casa de Deus, porque, como que é a nossa mentalidade em relação a isso, da onde nós viemos, qual a nossa origem, a nossa raiz, e essa palavra que surgiu desse Tadel integrado, porque o Espírito Santo tem falado conosco como igreja, e mediante esse Tadel integrado, eu fui buscar o Senhor, enfim, o Senhor me deu essa palavra, e com essa palavra, o Senhor começou a fazer algumas coisas muito lindas lá no nosso núcleo em Jardim Esperança. O Tadel integrado foi numa terça-feira, e eu lembro que na quarta-feira, eu havia conversado com uma pessoa que não podia mais nos assessorar no Ministério Infantil, e eu falei, Senhor, e agora, o que eu vou fazer? E no mesmo dia, na quarta-feira à noite, uma pessoa me ligou, um homem me ligou e falou, pastora, eu quero ajudar no Ministério Infantil. Mas olha, não somente eu, conversei com a minha esposa, e a minha esposa também quer ajudar no Ministério Infantil, nós queremos colaborar com o que precisar. Isso, o Tadel integrado foi na terça, e na quarta eu recebi essa ligação à noite. Eu vi tanta resposta do Senhor, eu vi o Espírito Santo se movendo no meio da igreja, porque a palavra que foi ministrada na terça já estava gerando frutos na quarta-feira, e essa pessoa falou, eu estava no meu tempo a sós com o Senhor, e o Senhor ministrou o que era para eu ajudar no Ministério Infantil. Imediatamente, quando eu falei com a minha esposa, caiu muito bem no coração dela, então nós dois, a partir de hoje, queremos auxiliar no Ministério Infantil. E depois eu pedi um tempo, para orar, para saber, Senhor, é isso mesmo, Pedi um tempo, e depois de um tempo, 2 semanas, se eu não me engano, a gente concretizou, eu conversei com a Raquel, e a gente oficializou, a vida desse casal ali no Ministério Infantil. Nós estamos trabalhando com a ajuda de pais que também estão entendendo a importância
importância de ajudar no ministério infantil e de preparar o caminho do Senhor ali também, trabalhando com os seus filhos no ministério infantil. Então, assim, a gente tem visto outras pessoas se levantando, se voluntariando, sabe? Tem sido algo assim espontâneo, falando, olha, eu quero ajudar em tal ministério. Alguns dirigentes procurando, olha, eu tenho tantas pessoas para ajudar em tal ministério. Porque, queridos, às vezes nós enfrentamos uma carência muito grande de trabalhadores na seara. O próprio Senhor Jesus já falou na sua palavra, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores, porque a seara é grande. A seara é grande, há muito trabalho no reino de Deus. E há muitas pessoas, infelizmente, que hoje fazem muito pouco ou nada. E poucas pessoas fazendo muito. Poucas pessoas trabalhando muito. E não é assim que deve acontecer no reino de Deus. Nós devemos ser cooperadores uns dos outros. Lá em Atos capítulo 20, versículo 35, que você abriu, diz assim: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, há maior felicidade em dar do que receber. Vou ler de novo, aqui o apóstolo Paulo está dizendo, em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, há maior felicidade em dar do que receber. Lucas escreveu essas palavras, o apóstolo Paulo foi quem falou isso, falando, repetindo as palavras de Jesus. Que a maior felicidade em dar do que receber. Você sente felicidade em receber algum presente, algum benefício, alguma coisa? Imagina a felicidade que teremos quando aprendermos a dar. A maior felicidade em dar do que receber. Queridos, eu tenho certeza que você vai sair daqui do culto de celebração, do Tadel, dos grupos familiares, muito mais feliz quando você vier para dar. Dar o quê? Dar o seu louvor ao Senhor Jesus. Dar, entregar, devolver a tua semeadura a Ele. Dar o que ao Senhor? O seu talento, os seus dons, servindo uns aos outros na sua igreja local. Nós sairemos daqui, queridos, completos. Quando nós viemos para cá com o coração de dar, porque a palavra nos garante a maior felicidade em dar do que receber. Eu tenho certeza, queridos, que dentro de cada um de nós que está aqui nessa noite, existe algo que você pode doar, existe algo que você pode fazer, existe um lugar nessa igreja separado para você poder dar, para você entregar, para você repartir, para você doar. Seja nos ministérios, seja no grupo familiar, seja como discipulador, até mesmo como discípulo, queridos. Às vezes nós não queremos ser discipulados porque não queremos dar, não queremos entregar o nosso coração, a nossa vida, ficamos receosos, ficamos meio arredios. Mas eu tenho certeza, queridos, que é melhor dar, porque a palavra do Senhor nos garante isso. Há mais felicidades em dar que receber. É uma mudança de mentalidade, é caminhar na contramão do mundo, é caminhar na contramão da nossa própria natureza humana, que quer ser beneficiado sempre, em tudo, em todas as ocasiões nós queremos ser beneficiados. Sabe, eu passei um tempo muito difícil, em 2011, quando nós fomos encorajados, e desafiados a irmos para o núcleo em Porto do Carro, hoje é Jardim Esperança, mas na época nós nos reuníamos na Lojas Porto. E eu fui muito encorajada, mas também desafiada quando nós fomos para lá. Porque foi um período em que eu, meu esposo, o pastor Júlio, os meus filhos, a nossa casa estava passando assim, momentos difíceis. No início não, a gente foi, nós tínhamos a certeza que Deus estava nos enviando para lá, nós buscamos ao Senhor, tivemos a testificação, através dos nossos pastores, e buscamos a Deus, Deus falou conosco que éramos para nós irmos para lá, e nós fomos, mas
À medida que a gente dava, à medida que a gente entregava, algumas coisas também aconteceram na nossa vida pessoal. No mesmo ano, nós perdemos a minha sogra, né, a mãe do meu esposo. Ela veio a falecer tão nova, com 56 anos de idade, nós não esperávamos essa perda. Foi muito triste para nós. E não passaram 5 meses, não completaram 5 meses exatos. E também eu tive a perda do meu pai. Meu pai, ele frequentava aqui a sede, era participante aqui na sede, e nós perdemos o meu pai. E foram momentos muito difíceis, porque quem já perdeu sabe que nesses momentos nós queremos muito receber, nós queremos receber carinho, nós queremos receber uma palavra, não é verdade? E eu recebi tudo isso, não tenho do que reclamar, eu recebi tudo isso, mas ao mesmo tempo eu precisava dar, porque nós continuamos, né, à medida do possível, nós continuamos lá no núcleo, em Porto do Carro, aconselhando, discipulando. E eu lembro que numa quinta-feira eu estava indo para lá de ônibus, nós ainda não tínhamos carro. Eu estava indo para lá, não lembro porque meu esposo não foi nesse dia, ou se foi mais tarde, e eu entrei sozinha no ônibus. E eu estava, Senhor, o que eu estou indo fazer lá? Eu estava com alguns medos, alguns receios, será que vai valer a pena? Será que vai dar certo? Será que o que eu estou fazendo é isso mesmo? Vai valer a pena? E eu lembro que eu entrei naquele ônibus e eu fui me assentar no banco, justamente no banco onde eu fui sentar. Tinha um folheto de uma igreja, uma denominação, um folheto, e a parte principal do folheto, bem na frente, estava assim: você está com medo de quê? E aquele texto vinha falando, você está com medo disso, daquilo, e todos aqueles medos estavam se encaixando na situação que eu estava passando naquele momento. E no final daquele texto dizia, nos encorajando a tentar, porque só assim nós poderíamos vencer o medo, que Deus estava conosco, enfim. Naquele dia eu fui tão ministrada pelo Senhor, eu vi o cuidado de Deus comigo, a resposta do Senhor para as minhas indagações. Eu penso até que foi bom meu esposo não estar junto, porque senão eu ia falar bobagem, mas eu falei para o Espírito Santo. E naquele momento o Espírito Santo pôde me consolar, pôde me encorajar, pôde me direcionar. E eu tive outros momentos também difíceis, porque dar, querido, nem sempre é fácil. Às vezes nós pensamos assim, poxa, mas eu preciso receber, eu vou dar. Mas a palavra de Deus diz que a maior felicidade é em dar do que receber. Sabe, a palavra de Deus nos faz andar na contramão daquilo que o mundo nos diz. E nós só podemos receber à medida que damos, porque a palavra de Deus também diz que quem dá, recebe. Aí nós ainda com a mentalidade fechada do velho homem, como nós cantamos aqui nessa noite, nos faz olhar e enxergar da seguinte forma: eu não tenho o que dar, eu preciso receber, e eu daqui, eu não saio, dessa cadeira onde eu estou sentada eu não saio, porque eu preciso receber. Queridos, em nome de Jesus, levante suas mãos nessa hora. Eu quero declarar no nome de Jesus, que o Senhor está nos chamando nesta noite para ampliarmos a nossa visão. Nós temos sim o que dar, nós temos sim o que repartir. E eu quero declarar nessa noite, no nome de Jesus, cada visão ampliada, cada mente sendo transformada pela sua renovação, pela renovação da mente através da palavra de Deus. Eu e você temos sim o que oferecer, temos sim o que compartilhar, temos sim o que repartir, porque o Senhor nos chamou para preparar o caminho do Senhor, assim como João Batista, e nós preparamos o caminho do Senhor, colocando a mão no arado, anunciando a salvação, anunciando Jesus Cristo, Filho de Deus, único e suficiente Salvador, amém? Você pode aplaudir ao Senhor nessa hora? Oh, aleluia! Aleluia! Ah, queridos, como eu tive que aprender a dar. Mesmo no momento que eu achava que eu só precisava receber. Como eu tive que aprender a dar o meu conforto, a dar o meu comodismo. A minha casa fica a 4 minutos de carro aqui da sede.
Na época nós nem tínhamos carro, porque nós vinhamos a pé, vinhamos de bicicleta, pedalando. E pedalando às vezes dá uns 5 minutos, às vezes até mais rápido que o carro. E nós vínhamos para cá de uma forma tão cômoda. Mas nós entendemos naquele momento que a gente precisava dar. O Senhor nos chamou para fazer isso. O Senhor nos deu esse chamado, essa missão, e nós atendemos ao chamado do Senhor. Atenda ao chamado de Deus. Aprenda a doar aquilo que você tem. Eu tinha também um ministério que eu amo demais até hoje. Eu fazia parte do Ministério de Louvor aqui na sede. E quem faz parte do Ministério de Louvor sabe o tanto que a gente gosta de fazer o que faz, não é verdade? Quem faz parte do Ministério de Louvor, assim, nunca está aqui obrigado. Você já viu alguém aqui obrigado? Ai, estou cantando porque eu estou obrigado, não queria estar aqui, não. A gente gosta de fazer o que faz. Sabe, a música parece que corre pelas nossas veias. E naquele momento, eu precisei entregar tudo isso. Algumas coisas que o Senhor já tinha me dado. Eu cantei hoje algumas canções que diz assim: confiarei em ti, pois conheço o teu nome. Confiarei em ti, pois não há perigo algum. Tu, ó Senhor, nunca desamparaste aqueles que te buscam. Sob tua sombra eu descansarei. Tem uma outra canção que diz assim: eu quero viver, não quero morrer, na minha independência, amadurecer, fazer morrer minha autossuficiência. E a última: quero me derramar como água em tua presença, me atirar em teus braços de amor, longe do meu orgulho e despido de honras, no lugar onde o homem não vê, onde os diplomas não valem nada e é lixo tudo que me soberbece, pois vim do pó e para lá voltarei. Só me resta então te adorar. Sabe, queridos, essas canções o Senhor havia me dado mediante uma história que havia construído aqui neste lugar. Palavras do pastor Ralph, nasceu essa canção: eu quero viver, não quero morrer na minha independência. Dentre outras canções que o Senhor me deu. E naquele momento que eu fui lá para o núcleo em Porto do Carro, cheguei a participar do Ministério de Louvor, mas eu percebi que não cabia mais para mim, porque eu precisava me dedicar mais a apacentar as ovelhas, a apacentar os irmãos. E o Senhor me pediu então o Ministério de Louvor, me pediu todas essas canções que eu tinha um sonho um dia que fossem cantadas e, sei lá, gravadas. Eu tinha esse sonho, mas eu precisei também entregar o meu sonho, ainda que esse sonho fosse dentro do reino de Deus. Eu precisei dar, eu precisei entregar ao Senhor. Sabe, foi difícil. Eu entrei uma época numa crise, peguei todas essas canções e rasguei, joguei no lixo. Falei: tá bom, Senhor, o Senhor não quer? Então também não vai servir para nada. Eu rasguei, joguei no lixo, mas eu ainda tenho um rascunho delas. Tem uma pastinha lá guardada com o pastor Kleber. Eu falei com a pastora Lisa, falei assim: para que serve? Eu tenho essas canções e elas não serão cantadas, porque é como um grito que quer sair da gente, né? Poxa, a gente faz uma canção, amei as canções de vocês hoje cantadas aqui. Sigam, sabe, nesse alvo, o Vitor aí liderando o Ministério de Louvor, sigam nesse alvo mesmo de cantar as histórias que vocês vivem como grupo. É muito importante, isso edifica demais a igreja. Mas naquele momento, eu conversei com a pastora Lisa e ela falou assim: Mariana, não faça isso, não rasgue suas canções, quem sabe um dia elas servirão. Quem sabe, fica tranquila. Ela me deu um exemplo de um homem de Deus que tinha canções guardadas, ele se dedicou a um determinado momento, né, a outras coisas no reino de Deus, e depois essas canções foram tocadas, enfim, gravadas. Mas a gente passa por crise porque a gente não quer dar.
A gente quer receber, a gente quer ver, às vezes, os nossos sonhos, os nossos desejos serem realizados. É natural, é inerente ao ser humano. Sabe, quando isso surgir em você, querido, não fique preocupado. Isso acontece com o ser humano. Mas nós precisamos ter a nossa mente, a mente de Cristo. Deixar o velho homem para trás e ter em nós a mente de Cristo, que nos faz entender que às vezes, e em todas as vezes, é melhor dar. Há maior felicidade em dar que receber. Amém, queridos? Eu queria que você ficasse de pé nessa hora. Eu vou ler aqui um versículo que está lá, em 2ª carta aos Coríntios. Pega a sua Bíblia, abra lá. 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 12. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Abra sua Bíblia, porque nós vamos ler. Apóstolo Paulo, novamente, dizendo palavras tão doces, mais doces que o mel. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Apóstolo Paulo falou para a igreja, para os coríntios, a igreja em Corinto, diz assim: assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Mas eu queria me deter à parte central aqui do versículo, que diz: de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me gastarei pessoalmente. Algumas versões dizem: me deixarei gastar. Gastarei tudo o que tenho e me deixarei gastar. Queridos, nós precisamos sim gastar, nós precisamos dar, nós precisamos doar e nos deixar gastar, por que não? Porque a palavra do Senhor está sendo bem clara: me deixarei gastar pessoalmente. É claro que nós precisamos, fazer um ajuste, uma avaliação da administração do nosso tempo. Não estou dizendo que você vai se gastar loucamente e viver para o Evangelho de uma forma louca e perder a sua saúde. Não, nós devemos fazer tudo isso, amém, igreja? Cuidar da nossa saúde, administrar bem nosso tempo, a nossa casa, a nossa família. Mas por que não? Nós não podemos nos deixar gastar pessoalmente e gastar tudo o que temos em prol de preparar o caminho do Senhor Jesus. Lembre-se, querido, você é a igreja do Senhor. Lembre-se, querido, você está aqui para preparar o caminho do Senhor Jesus. Mas nós precisamos de uma mudança de mentalidade. Nós precisamos deixar o Senhor renovar o nosso interior, porque às vezes tudo que há dentro de nós precisa ser tão mudado. A nossa estrutura humana, a forma como nós enxergamos as coisas, às vezes não é por mal, querido. Eu sei que às vezes não é por mal que você vem para cá e você nem se apercebe de que existem coisas para serem feitas. Que existem pastores aqui que estão às vezes precisando de uma palavra, de um abraço. Por que nós, ovelhas, só nós precisamos de ser abraçados? Ou vocês, pastores, também às vezes não carecem de um abraço, de um carinho, de uma palavra? Olha, nós estamos com vocês.